Boa noite, hein, pessoal? Os jogos acabaram tarde, foi muito difícil conseguir os números, inclusive, meta, por favor, coloque os jogos da Copa do Sudeste, Sul-Sudeste, porque não aparece. Você pesquisa América, Novo Horizontino, Tombense e Avaí, vai aparecer os jogos da Série B. E no caso do Tombense é pior porque não aparece nem a estreia da Série D, né? Então, melhore Mark Zuckerberg. Após essa pequena crítica, vamos criticar os mineiros que estrearam bem assim, né? Não dá para dizer que os resultados foram ruins, mas ficaram bem aquém. Bem, começando pela ordem de horários, vamos falar do Tombense ou da Tombense, dependendo da sua pronúncia. O Tombense surpreendeu, inclusive me surpreendeu, mas não tanto assim, vencendo o Avaí por 3-2, com 2 gols do Felipe Rocha e um gol do João Rocha. No caso do Avaí, seus gols foram marcados por Cauã Santos e Vinícius, que entrou no fim do jogo. Bem, antes de falarmos das escalações, ou melhor, vamos falar das escalações para você ter uma noção maior do que por que não é tão surpreendente. O Tombense veio com o goleiro Matheus, os defensores Júlio Henrique, Rony, Roger Carvalho voltando de lesão, mas vamos entrar no assunto dele daqui a pouco, e o Paulo Henrique. Os meio-campistas João Vitor, Wanderson e Diego, e no ataque Felipe Rocha, sem comentários. Tem também o Luiz Felipe e o João Rocha. Já do lado do Avaí, você pensa que vai ter os nomes conhecidos que eu trouxe. Mas não, começamos com o goleiro Ananias, na defesa Alemão, Diniz, mas não é o Fernando, João Vitor, Cauã Fernandes, o meio de campo com Gugiel, Gemerson, Tadesco, Kevin, Cauã Santos, que jogou muito bem na minha opinião pelo lado havaiano, e Samuel no ataque. Do lado do Avaí depois entrou Cauã Felipe no lugar do Tadesco, Márcio Vitor no lugar do Samuel e o autor do último gol do Avaí, Vinícius, no lugar do Alemão, que fez uma boa partida do lado do Leão da Ilha de Santa Catarina. Bem, você viu que tem muitos nomes desconhecidos aqui, né? E o Alemão não é o que jogou no Inter, só para constar, porque foi o Sub-21 do Avaí. Inclusive o técnico foi do Sub-21, nem o técnico da equipe principal foi. Então, com isso, você pensa que o Tombense teria uma facilidade maior de ganhar o jogo ou vai enfrentar a escolinha do Avaí. E no primeiro tempo teve mesmo, mas foi mais erro da defesa do que tudo. O primeiro foi um erro do Ananias, que se eu não me engano, agora me falhou da mente o lance, mas ele errou um passe. Não sei se ele errou um passe ou ele deu um passe difícil para a zaga, que sobrou para o João Felipe, que chutou. E a defesa se embolou para tentar evitar o escanteio e deu o primeiro gol do Felipe Rocha. Aí o segundo foi uma jogada melhor trabalhada e fez com que o Tombense fizesse 3-0 no primeiro tempo. Pro Avaí é feio? Sim, mesmo sendo o Sub-21, você perder de 3-0 para um time que foi eliminado, só me ver aqui quem mesmo que eu deixei anotado na Copa do Brasil. O Confiança é um time grande assim, mas que, se eu não me engano, foi o Olaria? Foi um time com O na Copa do Brasil. Classificou nos pênaltis. Inclusive, o Tombense não teve vitória na Copa do Brasil, assim como o Sport de Recife. É feio, mesmo sendo sub-20. Já dá para pedir o pessoal ou para fazer o Enem ou ir jogar naquele clube árabe, o Al Taqadão. Aí, como todo time que começa ganhando, ainda mais um pequeno contra um grande, em comparação às duas equipes, no caso, né? O Avaí cresce no segundo tempo, porque o Tombense deixa a equipe jogar. E nisso faz com que o Tombense, ele sempre com chutes rasteiros, tente criar chances, mas sem muito perigo. Até que aos 74 o Cauã Santos, que fez uma baita partida, marcou. E nisso, até o fim do jogo, foi só a pressão do Avaí. O Avaí se reorganizou, pressionava o tempo inteiro, tentava marcar seu gol o tempo inteiro. E, infelizmente, no caso, né, pelo contexto do jogo, não marcou. Graças a Deus, porque o Tombense não conseguia jogar, ficou muito preso, parece que os caras morreram em campo.
né? E foi muito difícil assistir essa partida. Nossa. Tanto que eu não consegui achar a imagem, né, para assistir. Eu estava assistindo de forma meio pirata e os últimos 5 minutos não teve imagem. Eu tive que ver em transmissão de rádio, né, mas não teve muitas coisas. E cara, pro Avaí ficou um menos feio, mas ainda um pouco feio, mesmo sendo o sub-21, porque ninguém vai constar muito isso. Inclusive, na Copa do Sudeste, muitos clubes entrando com o sub-20 ou a equipe mista, mas baita vitória do Tombense, tem que se deixar esse adendo, tem, mas tem que melhorar isso, tá? Melhorar, não deixar o segundo tempo morrer, deixar o time jogar, porque a Série D vai ser complicada. Tô até vendo minha cara de alegria vendo os jogos do Tombense na Série D, se eu conseguir assistir alguns, né? Mas vamos para alguns números, né? O Tombense ficou com 62% de posse de bola contra o Avaí, posse praticamente só na defesa. Teve 16 chutes contra 9 do Avaí, 7 chutes no gol contra 5 do Avaí, porém o Avaí ele pegou no quê? 4 foram para fora e do Tombense 9, né? Algo bem preocupante, né? Ter tantos chutes para fora, né? E vale constar que chute para fora também consta bola na trave. Se não me engano foi o gol do Vinícius, que bateu na trave e entrou, né? Não, o do Vinícius ele chutou de fora da área num gol muito besta da equipe, né? Que tentou tirar a bola, aí deixou muita gente da área de trás livre e ele conseguiu chutar. Mas o Matheus até que trabalhou bem no que foi preciso, tomou 2 gols ok, né? E no mais, fazer o último adendo que é preocupante, né? Que o Roger Carvalho saiu lesionado. Tinha voltado de lesão, tava, se não me engano, desde fevereiro lesionado, não lembro agora, mas voltou e já lesionou, né? Ele que é um zagueiro bom para a equipe, consegue fazer um feijão com arroz eficiente, não prejudica tanto. E cara, assim, vai ser difícil. Não sabe, eu não tenho informações sobre a lesão, né? Porque praticamente só vi o jogo da América e já vim gravar. E foi muito difícil pegar esses números, não? E vai ser preocupante. Eu vou tentar no sexta-feira. Deixa eu contar. Não, acho que sexta eu já volto a ter jogo. Volta a ter jogos. Não, sábado. Errei. Mas vou tentar na sexta trazer um resumão das equipes para ver se eu trago mais informações. Porque teve Copa Sudeste, amanhã tem jogo da seleção, então fica difícil trazer coisas dos clubes mineiros. Ainda mais que eu só faço um vídeo por dia. Mas ver o que houve com ele, né? Porque vai fazer falta na Série D. No mais, uma partida ficou aquém. Acho que o Tom Mendes tinha que ter tentado marcar mais gol, até para virar líder. Ele estava sendo líder no primeiro tempo, né? Para poder se manter como líder, ficar bem, porque agora vai complicar no decorrer das outras partidas. Ainda mais que eu acho que depois da terceira e quarta rodada, muito time talvez entre com os principais, hein? Mas, prosseguindo em quesitos na questão horário, vamos falar talvez, o grande jogo dessa primeira rodada, que é Novo Horizontino e América. Que o América não me agradou, mas fez o que eu falei. Era aproveitar que o Novo Horizontino está na inconstância para tentar vencer. Mas aí o América não tentou vencer, né? Bem, o Novo Horizontino fez seu gol com o Juninho aos 37 do primeiro tempo e o Segovinha marcou seu primeiro gol aos 67. Parabéns, né? Que conseguiu jogar bem no América para, quem sabe, né, jogar bem no Botafogo de novo. E olha, vamos com números antes da formação. Ou melhor, vamos de formação mesmo. Ambas as equipes bem mistas, tá? Priorizando a Série B, que volta na próxima semana, se não me falhar a memória. Mas o Novo Horizonte indo com César, defensores Camilo, Patrick, Gilmar e Gabriel Bahia, Bengui, Diego Martins, Juninho no meio de campo, Carlão, Hector e Careca no ataque. O Diego Martins Castilho entrou para substituir Gilmar, Ronaldo Bingu, que estava amarelado, Jardel no lugar de Carlão e o Miguel no lugar do Careca. Para mim, tanto o Hector quanto o Carlão fizeram partida boa pelo lado do Novo Horizontino.
Agora, o grande herói na sua baita estreia, o William, goleiro, não lateral do Cruzeiro. Tomou cartão, mas dá para relevar. Samuel Alves, Wesley, que também tomaram cartão, Thaleson e Dalbert, que foram os defensores. Ale, vale se destacar também para mim, positivamente, no meio de campo. Segovinha, o Everton e o Val Soares. Eliazar e Iago Santos. O Júlio César entrou no lugar do Eliazar, o Arlen no lugar do Val Soares e o Pedro Capel no lugar do Ale. Do time do América todo, mesmo o Segovinha marcando gol e tal, o William fez uma baita estreia, demonstrou que o América pode confiar no seu goleiro, né? Fez uma baita partida. O América quase perdeu, até no fim do jogo teve bola na trave, né? Mas baita partida do William, pra mim. Deve começar a ser titular agora, ainda mais depois daquela caçapada, né, de 3-1 que o time tomou pro Goiás. E, cara, o América, o que? 15, 20 minutos, acho que é 15, vamos pôr 18, não, 16 minutos que o América jogou. O primeiro tempo me deu uma raiva, porque o América ele praticamente não jogou, só ficou com a bola na defesa, ficou segurando, aí nenhum erro de passe, se não me engano foi do Thaleson ou do Wesley, sobrou pro Juninho, que marcou em cima, quase uma cavadinha em cima do William. E cara, assim, foi muito difícil ver esse primeiro tempo, porque o time tomava pressão, não conseguia sair. Alberto Valentim tentando imitar o Diniz e sair jogando bonito e jogando muito feio. Complicado. Aí no início do segundo tempo o jogo não ficou um domínio do América maior, porém ficou equilibrado. E nesse equilíbrio de as duas equipes estar abertas, o Segovinha marcou. Aí o que eu pensei? Pô, o América agora vai aproveitar que o jogo está equilibrado para marcar o segundo e garantir, né? Ter um sossego e tal. Porque aí fica com 3 pontos, fica mais próximo de se classificar. Mas não. Alberto Valente, sei lá, recua a equipe e só dá Novo Horizontino. O William foi eleito melhor por conta disso. Salvou a equipe várias vezes depois desse gol. O América praticamente parece que chegou no segundo tempo, só marcar para empatar para não perder. E só. O Novo Horizontino é muito forte em casa, mas está vindo inconstante. Então, deveria ter aproveitado. O América voltou um pouco a atacar, mas sem efetividade, quando o Gabriel Bahia foi expulso nos acréscimos. Mas assim, muito aquém o América. E em números, o América teve 55% da posse de bola contra 45%. Porém, o Novo Horizonte deu 17 chutes contra 10 do América. 9 foram no gol do Novo Horizontino, 2 do América. Chutes para fora, 8 do Novo Horizontino, 8 do América. Muito chute fora, vem aqui aquelas bolas chutadas pro Allen. E cara, assim, Alberto Valentim, eu não sei se continuar assim, se ele consegue chegar, né, até o meio do ano. Time muito inconstante, muito abaixo, jogando muito ruim. Eu falei até que contra o Goiás dá pra se relevar um pouco, porque teve aquele pênalti bizarro, mas o time muito desligado. E cara, era um time misto, tem que se destacar, né? Não eram os titulares, mas mesmo assim, muito ruim o América, hein? Eu coloquei até o América com o fim do Mineiro favorito pelo G6, mas acho que vai brigar para não cair, hein? É muito complicado isso, essa situação. É triste ver o América nisso, mas conseguiu um empate heróico, então tá ok, não é tão ruim quanto se imagina, né? Mas tá preocupante. Não sei se o Valentim vai conseguir chegar para, não sei se ele vai ver a Copa sendo comandante do América, hein? E para finalizar, vamos falar sobre o restante dos jogos, né, da Copa do Sudeste, para não ficar tão vazio. Bem, ontem, no caso eu tô gravando o vídeo dia 26, né? No dia 24, tivemos Caxias Operário de Ponta Grossa, 0-0. Cianorte em casa perdendo de 3-1 por Volta Redonda. E ontem tivemos o Sampaio do Rio fazendo 2-0 no Juventude, que foi com o Sub-21. O Tombense 3-2 no Avaí, falei no início. E o Novo Horizontino empatando com o América, time misto, 1-1. A Chapecoense, eu não sei, eu soube identificar se era time misto
dos reservas seria a base, mas não foi com os titular. Ganhou do São Bernardo de 2-1. A tabela, para você que não lembra, quem está no grupo A não se enfrenta, quem está no grupo A enfrenta quem está no grupo B e vice-versa. Temos o Sampaio do Rio com 3 pontos e 2 de saldo. Ele é líder porque não tomou gol. O Tombense é o vice porque marcou 3 gols, 1 de saldo. A Chape é a terceira colocada porque tem menos gols que o Tombense, mas tem o mesmo 1 de saldo. Novo Horizontino e Caxias estão empatados, porém o Novo Horizontino, como marcou gol, ele está à frente do Caxias que empatou em 0-0. Ainda bem que eu não vi. Nossa, quem viu esse jogo, meu Deus. E o Cianorte é o último do grupo, porque perdeu os 3-1. Já o grupo B, o Volta Redonda é o líder. O América, por ter marcado o gol, vem em segundo. O Operário, que não marcou, vem em terceiro. O Avaí, como marcou 2, é o quarto. Marcou 2 gols, como me refiro, mas tem menos 1 de saldo. Assim como o São Bernardo, que tem menos 1 de saldo, mas marcou um gol. E o Juventude é o último, né? Que tomou 2 gols e não marcou nenhum. Tá muito cedo, tanto que, se eu não me engano, o maior placar aqui é Volta Redonda e Cianorte da competição. E assim, como eu posso dizer? Acho que não vai permanecer tão assim, igual. Eu acho que a Chape e o Novo Horizontino eles devem se classificar depois. Mas acho que o Sampaio pode fazer uma graça. Tombense ganhou porque era o Sub-21. Se não enfrentar um Sub-21, deve perder, né? E no grupo do América, por incrível que pareça, tá bem ok, dá para o América ir. Porque o Operário empatou, mas o América tem gol. O Volta Redonda, não sei se ele vai conseguir se manter assim. A não ser que pegue o Caxias, né? Mas o outro grupo é bem complicado. E pode ganhar do Sampaio, né? Mas não sei se ele vai conseguir se manter. Então, América, Operário e Avaí dá pra ir. O Juventude, eu não sei, por ele estar na Série B e tal, se ele vai levar pelo menos um time misto. Mas se levar, eu acho que pode se classificar. Vamos ver na terceira rodada. Eu acho que ainda na segunda eles devem segurar bastante os times que foi com o Sub-21. Talvez só o Avaí que não. Mas, no geral, é isso. Tombense preocupante, mesmo vencendo, não convenceu. E o América é preocupante para a temporada, mas ambas as equipes trouxeram bons resultados, mas ficaram devendo futebol. No mais é isso. O próximo vídeo vai ser o pós-jogo da seleção brasileira, como foi contra a França. Deus abençoe que seja vitória, mas acho que o Brasil perde 2-0. E eu vou trazer no pós-análise do jogo, dos meus comentários da partida, essa polêmica do Brasa, que, já dando spoiler, uma grande besteira, mas com pequenos pontos verídicos. Mas no geral, uma grande besteira. Tem muita coisa para reclamar da Nike, e você reclamar que está escrito Brasa no meião, como se diz, pequenas causas, briga das pequenas causas. No mais é isso, bom dia ou boa madrugada, não sei o horário que você está vendo, e até o jogo da seleção brasileira.